econômica, que diz como deve ser o comportamento dos agentes econômicos. E nos seus princípios, do artigo 170, estabelece o seguinte: o primeiro, soberania, e o segundo, propriedade privada. Com a atuação do terceiro princípio, atendendo à função social da propriedade. Veja você, então, o seguinte: na sociedade capitalista, e nós estamos tratando da sociedade capitalista, vocês observam o seguinte, que a propriedade, ela exclui. E quem detém a propriedade, dela usa, goza e abusa. A questão do abuso foi minimizado pelo terceiro princípio, que é função social da propriedade. Você não pode usar abusivamente de uma atividade econômica. Tem que respeitar, por exemplo, a preservação ambiental. É isso? Mas o que eu quero que você registre agora é justamente que a propriedade é absoluta para quem a possui. E qualquer uma outra pessoa que queira se utilizar da propriedade só pode através de um contrato. Contrato de compra e venda, um contrato de arrendamento, um contrato de doação, enfim, uma livre disposição de quem possui a propriedade para dela dispor, certo? Então, há neste caso uma congruência, um elo de ligação da propriedade em termos de quem é o proprietário e quem administra a propriedade. Então, eu administrando a minha propriedade, então eu faço dela o que eu quiser. A autonomia da vontade é minha, para vendê-la, para doá-la, dada algumas especificações. Ora, voltando para o exemplo da sociedade anônima, há nela, na sociedade anônima, uma determinada característica. É que há uma separação da propriedade e da administração da propriedade. Então, a sociedade anônima, ela se caracteriza por esse dado que é proprietário e administradores, às vezes, e geralmente, não são as mesmas pessoas. É por isso que eu quero que vocês entendam que, por conta da pulverização da propriedade, nós vamos ter não apenas o grande número de proprietários, mas também a propriedade e a sua divisão entre quem é proprietário e quem administra. Isso está ligado àquilo que eu coloquei nessa observação do conteúdo da aula de hoje. A distribuição de poderes nas sociedades anônimas. Sócios, que são proprietários, e os órgãos da sociedade. Então, eu quero remeter a vocês e gostaria que alguém fosse ao artigo 1º da Lei da Sociedade Anônima, para que vocês observem um dado específico tratando-se da responsabilidade. A companhia ou sociedade anônima, obrigado, Lucas, terá o capital dividido em ações. Então,
quem adquire ação adquire um título de propriedade. Não importa que tenha apenas adquirido uma ação, mas é proprietário. E a responsabilidade dos sócios ou acionistas será limitada ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas. Então, vejam vocês, Daniel, que nesse artigo que Lucas colocou aqui no nosso chat, está dizendo que quem possui ação, ele é responsável por suas ações. Muitas vezes, como sócio minoritário, ele é proprietário, mas não tem poder de decisão no que diz respeito à administração da sociedade. Então, neste caso, o poder na sociedade é diluído em termos de sócios e administradores, quer dizer, de proprietário e de quem administra a companhia. O sócio, então, ele é responsável perante terceiro e a própria companhia pelas ações que ele detém. E vamos observar que a responsabilidade, em geral, na sociedade, ela está dividida entre o sócio majoritário, aquele que manda, e o conselho de administração, o que administra. E aí nós teremos, então, já dois órgãos. O órgão de deliberação máximo, que é composto por todos os sócios da sociedade, acionistas que são, que eles decidem no órgão competente, que é a Assembleia Geral. Mas as decisões administrativas são tomadas pelo Conselho de Administração. É tanto que vocês devem já ter ouvido e comentado também, inclusive filmes que saem a respeito disso, quando trata da questão de sociedades, o CEO. CEO é aquela pessoa que administra a sociedade, podendo ser um maior acionista ou podendo ser, então, composto pelos órgãos de sociedade, que é a sociedade dividida em órgãos do qual o conselho de administração é quem administra. Então, vamos já ter sócio majoritário e o conselho de administração como os principais poderes da sociedade. Porque se há um sócio majoritário, nas decisões, nas deliberações tomadas em assembleia, ele tem o poder econômico de decidir. Ficou bem claro essa introdução à aula de hoje? Alguma dúvida? Não, professor, ficou claro. Tudo certo, professor. Ótimo. Então, vamos passar a apresentar o PowerPoint correspondendo aos slides referentes a essa distribuição dos poderes nas sociedades anônimas.
Todos estão visualizando? Sim, dá para ver. Sim, professor. Vamos lá, então. O principal proprietário é o acionista. Então, o poder está concentrado na mão dos proprietários, que são os acionistas, que têm direitos de participação nos resultados sociais, que é o direito referente ao patrimônio, de receber o patrimônio da sociedade, quer dizer, o lucro, os dividendos, fiscalização, preferência na subscrição de valores imobiliários, aquilo que eu falava antes. Quem primeiro recebe os lucros distribuídos e quem primeiro subscreve os valores imobiliários são os sócios proprietários. Direito também de retirada. E o direito de voto não é um direito absoluto, porque nós temos a categoria de ação preferencial que retira do sócio o direito de voto. Isso? Ele é meramente investidor. Ele recebe os haveres patrimoniais, mas ele não participa na Assembleia Geral Deliberativa com seu voto. Ele pode até expressar sua vontade, mas quem vota são aqueles possuidores de ações ordinárias, tá certo? E a obrigação dele é subscrita a ação, o direito subscrito, o desejo de adquirir ação e se tornar proprietário, ele obriga-se a pagar com bens e dinheiro. Ora, então vejam vocês o seguinte: o sócio, ele, tendo em vista que o poder é diluído na sociedade, muitas vezes você não tem um sócio majoritário. Você tem sócio majoritário, por exemplo, no caso da Petrobras, no caso ainda da Eletrobras, que é o Estado, que detém mais de 50% das ações. Ora, em deliberações tomadas em Assembleia Geral, que nós vamos ver que é o órgão máximo deliberativo, quem tem poder é aquele que tem a maioria dos votos. Maioria dos votos no seguinte sentido: 50% a mais. Então, ele decide. Quem decide as questões relativas, por exemplo, a nomeação do Conselho de Administração, que é um órgão da sociedade, no caso da Eletrobras, no caso da Petrobras, quem é? É o Estado, é o governo brasileiro. É o presidente que está no poder, que ele representa, então, a maior participação nas deliberações tomadas pela Assembleia Geral, no caso da Petrobras, no caso da Eletrobras. Então, quem coloca, escolhe o Conselho de Administração é o Estado. Vocês estão vendo nessa discussão e o exercício de a gente ter essa compreensão de atribuição de responsabilidade e poder na sociedade anônima, agora no caso do preço dos combustíveis. Veja, como é uma atividade econômica privada, mas que tem a maioria de voto do Estado,
e são ações negociadas no mercado de capitais, o Estado não pode ter interferência no preço. Ele até pode, mas toda vez que ele interferir, e isso aconteceu em governos passados, de estabelecer que não deverá haver reajuste de combustível, porque vai impactar na inflação. Então, como uma estratégia anti-inflacionária, o Estado vai dizer: olha, vocês do Conselho de Administração aí, observem que não devem aumentar o preço. Ora, a partir do governo de Temer, a administração em termos do preço dos derivados de petróleo estão atrelados, como deverá ser dentro de um espírito de sociedade empresarial, dado pelo mercado. E esse mercado ele está atingido pelas cotações de preço de petróleo a nível internacional. Então, esse embate, essa discussão a respeito de dizer, colocar a culpa na presidência da República por não interferir no preço, é desconhecer a estrutura desta sociedade anônima que ela negocia, vende suas ações, não apenas no mercado mobiliário brasileiro, mas também na Bolsa de Nova York. Há proprietários que não são nacionais, porque foram proprietários que adquiriram ações, e proprietários estrangeiros, que adquiriram ações vendidas no mercado externo. Bolsa de Valores de Nova York, de Hong Kong, da Inglaterra. Então, há uma obediência da sociedade em termos de prestar contas a esses acionistas, inclusive aqueles acionistas estrangeiros. Ficou claro para vocês? Alguma dúvida? Professor, eu tenho uma dúvida. Desculpe pela minha voz, tá certo? Está ótima a sua voz, está melhor do que a minha. Minha dúvida é sobre quando a gente vê nas reportagens sobre a Golden Share. O Brasil tem a Golden Share na Embraer. Se eu não me engano, que eu estava muito vendo sobre a Embraer. E aí também tem, eu acho que é em alguma outra empresa que eu esqueci o nome. Entra nesse aspecto também da maioria do. Porque, se eu não me engano, o Brasil não tem a maioria na Embraer, mas tem essa Golden Share de poder barrar algumas ações. Daniel, não foi? Daniel Pessoa, professor. Corretíssimo, Daniel. Foi a aula de ontem. Eu perdi a aula de ontem, professor, que eu estou acabado. Desculpa. Ótimo. Ontem, Daniel, nós discutimos as espécies de ações. E há uma ação no sentido de um documento que é título de propriedade, que é o valor mobiliário, em que o Estado brasileiro, por exemplo, no caso da Eletrobras, está se caminhando para a privatização. O que é a privatização da Eletrobras? É justamente a venda de ações por parte do Estado para deixar de ser sócio majoritário. Então, ele passa a ser sócio minoritário. Só que a Eletrobras, como a Embraer, principalmente a Eletrobras, que é uma companhia de energia fundamental ao funcionamento da economia brasileira, estratégica, então, mesmo o Estado sendo acionista minoritário, tendo menos de 50% das ações, ele tem poder de veto.
em deliberação em que, por maioria, os sócios votam por determinada estratégia da companhia e que o Estado veja que aquilo é prejudicial para a economia brasileira, ele, mesmo sendo sócio minoritário, ele veda, melhor dizendo, essa deliberação. Ficou claro, Daniel? Obrigado, professor. Depois eu vou dar uma olhadinha na aula de ontem. Veja, é justamente essa ação que é uma ação qualitativa. O Estado brasileiro está se afastando da Eletrobras, mas não significa completa destatização. Significa dizer que ele deixa de ser sócio majoritário, diminui a sua carteira de ação, passa a ser, então, participante de uma posição de, digamos, 30%, 40% da participação acionária, mas em decisões tomadas que possa a sociedade econômica brasileira, a economia, sofrer da repercussão negativa da decisão, da deliberação, ele pode vetar, mesmo não sendo sócio majoritário. Ficou claro para todos também? Alguma dúvida? Sobre isso aí, não, professor. Ótimo. Então, veja vocês o seguinte. Assembleia Geral. Então, vejam vocês aqui eu representando uma Assembleia Geral. Quantidade de sócios e o administrador, ele apresentando determinadas prestações de conta, etc. E isso nós vimos ainda na parte referente a sociedades limitadas. É o fórum deliberativo dos acionistas, porque aqui está o poder maior da companhia. Poder direto, no sentido de que o que for decidido pela Assembleia Geral tem que ser cumprida. Então, a Assembleia Geral tem o poder para resolver todas as matérias relativas ao objeto da sociedade e decidir sobre o desenvolvimento de suas operações. E aqui, no artigo 122, vai apresentar todas as atribuições, a competência que cabe à Assembleia Geral. Reformar estatuto, emitir ações, analisar as contas dos administradores. Então, tudo isso que está colocado no artigo 122 é decidido mediante deliberação desse órgão máximo, que é o poder máximo, porque é decisão de quem é proprietário. Aí está estabelecido o poder maior do proprietário. Mas, veja, esse poder, ele, dado a pulverização dos sócios, quer dizer, a pulverização do capital social em um número muito grande de sócios, muitas vezes a sociedade não tem um sócio majoritário. O que poderá ocorrer é acordo de acionistas. Então, vejam, o que é um acordo de acionista? É uma composição formal em que determinados sócios com determinada
carteira de ações, lhe possibilita a que, ao se agregar, ao se juntar a outros sócios, eles passam a ter controle sobre a sociedade. Então, vejam vocês o seguinte: a Eletrobras quer dizer, o Estado se afasta do poder majoritário, vendendo suas ações e tornando-se sócio minoritário. Quem assume como poder majoritário é a iniciativa privada, que passa a ter, digamos, o Estado vendeu as ações da Petrobras e passa a ter uma participação que é decisiva, de 40% ou 30% das ações da Eletrobras. Ora, se porventura existir acordos de acionistas que eles se juntando de uma participação de 60%, então, neste caso, por acordo de acionista, esses acionistas poderão decidir. Então, vejam, não existirá um sócio que tenha poder maior, majoritário, mas poderá haver acordos de credores que, formalizando o voto deles, dê mais de 50%. Então, esse sócio majoritário não existe, mas existe acordos formais de grupos de sócios que eles, juntando o seu poder individual, quer dizer, poder de cada um, tem um poder que o torna, através, como eu estou dizendo, desse acordo de acionista, um poder majoritário. Ficou claro? Alguma dúvida? Tudo certo, professor. Então, vejam. Aqui eu estou traçando para vocês convocação, a própria forma de você deliberar, e o que é deliberado na sociedade anônima através da Assembleia é vinculativo, significando dizer que a deliberação foi de acordo com a lei e o contrato. O que foi deliberado torna-se lei. Mesmo que você não tenha participado da Assembleia Geral, mas você deve obedecer o que foi deliberado e decidido mediante voto de quem esteve presente na Assembleia. É vinculativa. Todos estão, então, vinculados ao que foi decidido pela Assembleia Geral, obedecendo essa convocação, que tem que ser formal, e que essa convocação ela cumpra nas deliberações tomadas pelo órgão máximo, que é a Assembleia, sejam decisões de acordo com a lei e o contrato, tá certo? E nós temos duas espécies de convocação para a Assembleia. Ordinária, que instala-se nos 4 primeiros meses após o término do exercício financeiro, que é anual, com o mínimo de 1/4 do capital social, para decidir principalmente o quê? A prestação de contas do administrador referente ao exercício financeiro passado. Então, ele vai prestar conta nessa sociedade,
nessa Assembleia Ordinária, que obrigatoriamente deverá ser instalada nos 4 primeiros meses do ano seguinte ao exercício financeiro fim. E a extraordinária instala-se a qualquer tempo, convocado que foi para decidir, por exemplo, destituir o Conselho de Administração. Por exemplo, decidir por uma fusão, incorporação, cisão ou pedido de recuperação judicial. É uma Assembleia Extraordinária. Certo? Vamos observar, então, saindo dessa primeira observação, que o órgão que trata de decisão tomada por quem é proprietário da sociedade, nós vamos passar agora para os outros órgãos que, neste caso, são órgãos que administrarão a sociedade. Em outras palavras, eles cumprirão o que foi decidido pela Assembleia Geral. Ora, se há um sócio majoritário, por exemplo, no caso da Petrobras, ele decide, dado o poder econômico que tem, por exemplo, a respeito de quem deverá estar no Conselho de Administração. Porque este Conselho de Administração é um órgão colegiado, facultativo nas sociedades fechadas e obrigatória nas abertas, e de capital autorizado e das de economia mista. Exemplo da Petrobras. Representa a sociedade no desempenho da gestão. Então, vejam, quem administra a vontade dos proprietários é o Conselho de Administração, que é composto por pessoas físicas, acionistas, residentes ou não no Brasil, com o mínimo de 3 conselheiros acionistas, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, por maioria de votos. Ora, se o Estado brasileiro tem maioria de votos, ele decide quem coloca no Conselho de Administração e quem ele destitui. Tá certo? E nesse Conselho de Administração, o Estatuto, que é o documento jurídico que disciplina direitos e obrigações da sociedade, pode ali colocar que entre os membros do Conselho de Administração deverá fazer parte um representante dos empregados. Tá? Então, vejam, esse é o órgão gerencial, é o órgão de representação. É tanto que quando você tem uma modificação, como que houve recente, no presidente do Conselho de Administração, você tem a decisão do Estado. O presidente, através do ministro de Minas e Energia, desculpa, substituindo o presidente do Conselho de Administração. Aquele que vai gerir a companhia. Atribuições. Vejam, o artigo 142 dá a atribuição do Conselho de Administração. Orientar os negócios da companhia, eleger diretores, fiscalizar a gestão da diretoria. A diretoria, nós vamos ver, é um outro órgão de poder de gestão na sociedade.
emissão, escolher auditores independentes. Tudo isso são atribuições do Conselho de Administração. E a diretoria é órgão executivo. Então, vejam, eu vou agora começar a dar um funcionamento sequencial desses órgãos. O Conselho de Administração, ele vai gerir a companhia, obedecendo o que foi decidido pela Assembleia Geral. Então, a Assembleia Geral decidiu e o órgão de Conselho de Administração, ele vai representar o que foi decidido pela Assembleia Geral e a diretoria irá executar. Essa diretoria é composta por administradores. Por exemplo, administrador de recursos humanos, o administrador, no caso da Petrobras, o administrador que irá adquirir siderurgias que foram colocadas no Conselho de Administração com possibilidade de venda, porque assim decidiu a Assembleia Geral. Então, esse corpo de administradores é quem efetivamente executa e representa o Conselho de Administração, composto por 2 ou mais pessoas, acionistas ou não, eleitas e destituídas a qualquer tempo pela companhia. Se vocês forem observar o que se passou na Petrobras, vocês vão olhar Paulo Roberto Costa, o Severo, todos eles eram o quê? Diretores, administradores e cargos específicos. Ora, esses são, então, aqueles que irão executar o que foi pensado e decidido em Assembleia Geral e eles vão executar. Como administradores, nós temos, então, aquelas regras de impedimento. Praticamente, aqueles mesmos impedimentos que constatávamos quando tratávamos dos administradores na sociedade limitada. Então, impedidos por lei especial, inabilitados por crime contra a Comissão de Valores Mobiliários, praticantes de crimes falimentares. Então, havendo, no caso, impedimentos, não poderão ser eleitos. Neste caso, nós temos, basicamente, por conta de crimes econômicos praticados em relação a crimes de colarinho branco. Ora, aqui nós vamos ter o seguinte. Eu quero e faço questão que vocês vejam, porque está tudo aqui colocado em termos da norma jurídica específica que atribui deveres, obrigações e sanciona o administrador. No caso, especificamente, a diretoria, composto por administradores, por atos tipificados em todos esses deveres. Aqui nós temos, vejam vocês,
tipos penais. Por exemplo, em particular, eu quero trazer o insider trading. O que é um insider trading? É aquela figura do administrador que, dada a sua função específica, o cargo que ele exerce como membro da administração, ele tem informações privadas e ele não pode utilizar dessas informações particulares para usufruir lucros com as ações. Imagina você o seguinte, que o indivíduo tem a informação de que a sociedade ela vai se compor, vai se fundir com a outra. E nessa situação de fusão, o poder econômico desta sociedade será exponenciado, será aumentado. Então, a possibilidade de ela crescer, desenvolver, dar dividendos aos investidores é muito grande. Ora, ele adquire ação no valor mais baixo, esperando que, quando houver a decisão, ele, de um momento para outro, ele possa ter uma alavancagem, um aumento, uma valoração da sua carteira de ações. Então, isso é crime. Crime tipificado como crime contra o mercado de capitais. Ficou claro? Então, em cada um desses deveres aqui, existe um tipo penal. Tipo penal em termos de quê? Em responsabilidade dos diretores. Imagina vocês o seguinte. Vamos para as... Desculpa. Os acontecimentos recentes da Petrobras. O Cerveró, Paulo Roberto Costa, para ficar só nesses dois. O que eles tiveram que devolver de dinheiro que eles adquiriram mediante descumprimento do seu dever de responsabilidade perante a companhia e os acionistas, por ações que prejudicaram a companhia e, por consequência, os proprietários da Petrobras, eles foram, inclusive, presos. E, através de delação premiada, o que eles tiveram? A diminuição das suas penas, trazendo dinheiro que eles depositaram no exterior decorrente do descumprimento dos deveres de diligência, de lealdade, preservação do interesse da sociedade e a função social, dever de informar, de se eximir operações que tiver interesse conflitante e o dever de evitar o uso de informação privilegiada. Então, vejam vocês que a responsabilidade está diretamente ligada a esses administradores da companhia ou sociedade anônima. O sócio, por isso o artigo 1º que eu pedi para que fosse colocado no chat, o sócio, ele, em decorrência
desses crimes cometidos pelos administradores da companhia, eles tiveram prejuízos, porque as suas ações foram desvalorizadas. Tá certo? Alguma dúvida? Certo, professor. Nós tratamos também aqui da diretiva que, se o administrador age de acordo com a lei ou o contrato, ele age de acordo com a lei e o contrato, então a responsabilidade é da própria companhia. E o outro órgão que faz parte do poder da companhia é o Conselho Fiscal. Só que esse Conselho Fiscal é um órgão de assessoramento. O que significa isso? Significa que o Conselho Fiscal, assessora a companhia. Vai assessorar em que sentido? Na Assembleia Geral, vocês não têm a decisão, a deliberação a ser tomada pelos sócios em relação à prestação de conta do administrador? Como um determinado sócio ele pode se manifestar se ele não tem conhecimento contábeis da prestação de contas? Então, o Conselho Fiscal, ele assessora nessa questão econômica os sócios na sua deliberação. Assim como, sendo direito pessoal do sócio fiscalizar a companhia, poderá essa fiscalização ser feita através do Conselho Fiscal, que tem uma composição mínima de 3 e máximo de 5 membros. É evidentemente que esse Conselho Fiscal ele tem um prazo de funcionamento prorrogável e que sejam acionistas ou não eleitos pela Assembleia Geral para compor esse conselho, que deverá ser o mais isento possível, porque a sua competência é fiscalizar, controlar os atos administrativos, apreciar as contas da companhia, emitir pareceres, denunciar irregularidades. Quer dizer, é um órgão interno à companhia que tem um caráter fiscalizatório e de assessoramento. Então, esse órgão ele tem que estar o mais isento possível. É tanto que nós temos aqui impedimentos que recai sobre qualquer membro do Conselho Fiscal. E observe bem, eles, participantes do Conselho Fiscal, eles são responsáveis por omitir, por não emitir seus pareceres em relação a determinadas atitudes, investimentos a tomar pela companhia. Então, ele é que é o órgão de fiscalização. O proprietário, muitas vezes, ele não tem
o conhecimento técnico econômico para fiscalizar. Quem tem o membro do Conselho Fiscal. Ficou claro para vocês? Então, esse organograma do poder de uma sociedade anônima. Alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Acredito que não, professor. Acho que está tudo certo. Ótimo. Aqui são demonstrações financeiras. Eu vou parar e voltar para o chat. Bom, então, vejam vocês. É importante que vocês retenham, e eu vou dar um exemplo para vocês, como funciona o poder de decisão de uma companhia ou sociedade anônima. Vamos pensar o seguinte. Vou dar um exemplo para vocês. A companhia, representado pelo seu conselho de administração, pretende modernizar o parque tecnológico. Quer dizer, mudar todas as máquinas e tecnologicamente aprimorar o que existe para dar mais produtividade à companhia. Vejam vocês o seguinte. Essa é uma estratégia pensada, elaborada pelo Conselho de Administração. Porque o Conselho de Administração é o órgão gerencial máximo. Esse Conselho de Administração, então, eles resolveram e decidiram entre eles que para haver crescimento da companhia é necessário fazer um investimento modernizando o parque tecnológico. Decidem, aprovam no Conselho de Administração. Ora, essa decisão tomada no Conselho de Administração, ela é levada para apreciação pelos proprietários em deliberação própria numa Assembleia Geral Extraordinária, em que vai ser colocada a proposta em votação para que haja um investimento de modernização tecnológica da companhia no valor de, digamos, R$1 bilhão. E que o Conselho de Administração, ele decidiu, a partir de um assessoramento do Conselho Fiscal, que a forma adequada, exequível para fazer esse investimento era venda de debêntures. Então, isso foi aprovada, essa estratégia de modernização tecnológica pelo Conselho Fiscal, com parecer favorável, quer dizer, com parecer favorável do Conselho Fiscal, então é levada para a Assembleia Geral decidir se aprova ou não. Ora, aprovou-se no Conselho de Administração, com assessoramento do Conselho Fiscal, que deu o seu parecer de viabilidade econômica do investimento através da venda de debêntures, foi levado para
Assembleia Geral, que aprovou. Aprovada a execução, cabe à diretoria, quer dizer, os administradores que compõem a diretoria, executar tanto o investimento, assim como executar a venda de debêntures no mercado para conseguir financiamento, que é securitização, para que a companhia possa modernizar o seu parque tecnológico. Ficou claro para vocês? Jefferson. Daniel. Sim, professor, esse exemplo foi... Ficou claro, professor. Ótimo. Bom, alguma dúvida a respeito? Eu quero só que vocês, então, procurem um exemplo do que ocorreu com a compra da refinaria de Pasadena pela Petrobras. Esse exemplo que eu dei a vocês de decisão de investimento por parte da companhia que quer modernizar o seu parque tecnológico e se expandir, então, pode vocês fazerem a analogia com a decisão tomada no Conselho de Administração da Petrobras para a compra de uma companhia que depois mostrou-se um investimento desastroso, que foi a compra da refinaria de Pasadena, em que a Petrobras ela sofreu um prejuízo tremendo, porque ela iria comprar juntamente com a companhia estrangeira e havia no contrato uma determinação de que, se a companhia saísse, a responsabilidade recairia toda pela Petrobras. Então, o exemplo que eu dei para vocês do investimento de parque tecnológico modificado para expandir a companhia, pode você, então, levar os seus estudos para examinar a compra da Pasadena e observar responsabilidade pelo prejuízo que os proprietários tiveram por uma deliberação por parte do Conselho de Administração, que foi aprovado na Assembleia Geral, mas porque o Estado era majoritário, ele decidiu, na Assembleia Geral, consolidar a decisão do Conselho de Administração. Ok? Então, façam esses estudos que vocês vão observar de forma muito clara, sem nenhum partidarismo ideológico, mas apenas, vejam vocês, observando o que está estabelecido na lei das sociedades anônimas e quem cabe a responsabilidade no caso em que nós temos uma divisão de poderes na sociedade anônima. Tudo certo, minha gente? Alguma consideração que vocês têm? Alguma intervenção? Alguma dúvida? Professor, se for para acabar a aula, só queria dizer que a sua matéria foi maravilhosa esse período, viu? A do senhor e a de civil. Parece que eu mais gostei. Ótimo, agradeço. Fiquei muito contente com o desempenho de vocês. Espero que o próximo estágio tenha o mesmo desempenho. Eu quero dizer a vocês o seguinte, que apesar de nós termos
aulas remotas, com todas as intercorrências que ocorrem, mas que eu procurei fazer com que vocês tivessem as informações mais precisas, tivessem a fonte de leitura de vocês, tanto dos textos como no que diz respeito os slides, e aguardo o contato com vocês no próximo semestre, que agora será presencial. Seremos vizinhos. Eu quero dizer a vocês o seguinte, que não estarei com vocês em Direito Empresarial 2, porque, tendo em vista toda essa polêmica que está existindo em termos da distribuição de professores, inclusive com o campus não, o centro, o departamento de Santa Rita. Então, eu fui convocado para continuar com Direito Empresarial 1, turma manhã e à noite, e Economia Política. Então, eu irei lecionar também, no próximo semestre, Economia Política. E, por isso, eu não irei pegar, como esse semestre, Direito Empresarial 2. Certo? Professor, eu ia até falar que o senhor vai ver a gente. Eu vou carregar Daniel Pessoa comigo, que quem quiser ir também, a gente passar na sua sala. Falar com o senhor. Vou adorar. Tiraremos fotos à vontade. Com certeza. Eu sempre faço isso com minhas turmas. Tenho desde o UNP, das 6 em Caruaru, que eu dei aula durante 6 anos lá em Caruaru, nas 6, e minhas aulas de direito aqui no CCJ. Sempre eu faço questão de registrar as minhas turmas. Faço questão que teremos uma foto junta para registrar. Diga, Rebeca. Professor, bom dia. Desculpa, mas eu estou gripada. Mas o senhor falou que vai ministrar economia política. Se abrir a turma de férias agora, em julho, é o senhor que vai ministrar também ou só a partir do próximo semestre? Qual? A turma de economia política. Veja, é no próximo semestre. Vai abrir uma turma, isso já está consolidado. Tá? Eu ontem conversei com Adalmito, que é o coordenador, que é o chefe de departamento, melhor dizendo, e já acertamos as minhas disciplinas para o próximo semestre. Presencial. Então, haverá uma turma especial de economia política a partir das 3 horas da tarde e a regular a partir das 17h20. Então, essas duas turmas de economia política estarão sob minha responsabilidade. E a economia que eu vou dar, o conteúdo, é justamente um conteúdo que vai colocar, como eu quero dizer a vocês, o perfil da economia, que eu trabalho com ele para estudantes de direito, especificamente. Porque vocês sabem que eu era professor de direito, de economia no CCSA. Me aposentei pelo CCSA, mas, como eu tinha qualificação, fiz concurso, um ou outro concurso, para o CCJ, para direito. Mas, então, eu era professor de economia. Então, sempre tive em mente, nos momentos que ensinei anteriormente economia política,
no CCJ, de procurar moldar o curso de economia para estudantes de direito. Por exemplo, observando vocês como pessoas de uma determinada ciência que precisam ter conhecimento de economia. O caso específico de direito empresarial. Sair de uma linha de pensamento dizendo que na relação empresário e trabalhador, empresário é explorador de mão de obra. Olha, não é a minha visão sobre relação de empresário como agente econômico. Empresário é para ter o quê? Lucro. É um agente econômico como é um agente econômico o consumidor. Então, nesse caso, o curso de economia ele estará voltado para esse perfil de entendimento do que deverá o estudante de economia ele ter como conhecimento de direito, ter como conhecimento de economia para esclarecer os seus conhecimentos jurídicos, tá certo? Ok, Ana. Ótimo, ótimo. E é justamente, sua irmã está fazendo economia política agora? Justamente é um professor substituto, porque eu anteriormente peguei uma turma por conta de que os dois professores remanescentes, eles se aposentaram. Então, 2 semestres passados, eu estava lecionando em curso específico Economia Política. E vou voltar no próximo semestre. Na mesma linha do professor substituto que está lecionando Economia Política. A irmã de Raquel. Okay? Professor, as notas da segunda unidade o senhor vai publicar? Vou. Eu estou terminando de avaliar as últimas respostas e amanhã ou depois estarei já colocando, divulgando. Tá certo? Tá certo, professor. Obrigada. De nada, Mirella. Então, meus queridos alunos, obrigado. Foi ótimo ter a presença de vocês e espero que vocês tenham um êxito na disciplina. Ao final, dê o seu like ou dislike e me visitem. Boa sorte e fiquem com Deus. Tchau, tchau.